Bem-vindo ao canal Técnico Industrial. Este vídeo é um áudio do Decreto número 90.922 de 1985 que trata das atribuições dos técnicos industriais e agrícolas. É um áudio com o texto seco sem comentário para que você possa ouvir e estudar o decreto. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Decreto no 90.922, de 6 de fevereiro de 1985. Regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de segundo grau. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 3º, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968. Decreta. Art. 1º para efeito do disposto neste decreto, entendem-se por técnica industrial e técnico agrícola de segundo grau ou, pela legislação anterior, de nível médio, os habilitados nos termos das leis NS 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982. Art. 2º é assegurado o exercício da profissão de técnico de segundo grau de que trata o artigo anterior, a quem tenha concluído um dos cursos técnicos industriais e agrícolas de segundo grau, e tenha sido diplomado por escola autorizada ou reconhecida, regularmente constituída, nos termos das leis NS 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982. Segunda, seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por instituição de ensino estrangeira, revalidado na forma da legislação pertinente em vigor. Terceira, sem habilitação específica, conte, na data da promulgação da Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, 5 anos de atividade como técnico de segundo grau. Parágrafo único. A prova da situação referida no inciso 3º será feita por qualquer meio em direito permitido, seja por alvará municipal, pagamento de impostos, anotação na carteira de trabalho e previdência social ou comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias. Art. 3º Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de segundo grau observado o disposto nos arts. 4º e 5º, poderão conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade. Segunda, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas. Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações. Quarta, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Art. 4 As atribuições dos técnicos industriais de segundo grau, em suas diversas modalidades, para efeito do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção. Segunda, prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes atividades. 1. Coleta de dados de natureza técnica. 2. Desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos. 3. Elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão de obra. 4. Detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança. 5. Aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho. 6. Execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e conjuntos. 7.
regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos. Terceira, executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes. Quarta, dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. V. Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação profissional. Sexta, ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de primeiro e segundo graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério, nesses dois níveis de ensino. Primeiros técnicos de segundo grau das áreas de arquitetura e de engenharia civil, na modalidade edificações, poderão projetar e dirigir edificações de até 80 metros de área construída, que não constituam conjuntos residenciais, bem como realizar reformas, desde que não impliquem em estruturas de concreto armado ou metálica, e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. Segundos técnicos em eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kV, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. Terceiros técnicos em agrimensura terão as atribuições para medição, demarcação e levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como peritos em vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. Art. 5º Além das atribuições mencionadas neste decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de segundo grau, o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular. Art. 6º As atribuições dos técnicos agrícolas de segundo grau em suas diversas modalidades, para efeito do exercício profissional e da sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades estatais, paraestatais e privadas. Segunda, atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Terceira, ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de primeiro e segundo graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério, nesses dois níveis de ensino. Quarta, responsabilizar-se pela elaboração de projetos e assistência técnica nas áreas de redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. A crédito rural e agroindustrial para efeitos de investimento e custeio, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. B. Topografia na área rural, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. C. Impacto ambiental, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. D. Paisagismo, jardinagem e horticultura, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. E construção de benfeitorias rurais, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. F. Drenagem e irrigação, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. V. Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação de novas tecnologias, redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Sexta, prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras, as seguintes tarefas. A. Coleta de dados de natureza técnica, redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. B. Desenho de detalhes de construções rurais, redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002.
C. Elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão de obra. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. D. Detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança no meio rural. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. E. Manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. F. Execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. G. Administração de propriedades rurais. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Sétima. Conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação profissional. Oitava. Responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento e emissão dos respectivos laudos nas atividades de redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. A. Exploração e manejo do solo, matas e florestas de acordo com suas características, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. B. Alternativas de otimização dos fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas e dos animais, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. C. Propagação em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. D. Obtenção e preparo da produção animal, processo de aquisição, preparo, conservação e armazenamento da matéria-prima e dos produtos agroindustriais, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. E programas de nutrição e manejo alimentar em projetos zootécnicos, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. F. Produção de mudas, viveiros e sementes, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Nona. Executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade. X. Dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. X. Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. 12. Prestar assistência técnica na aplicação, comercialização, no manejo e regulagem de máquinas, implementos, equipamentos agrícolas e produtos especializados, bem como na recomendação, interpretação de análise de solos e aplicação de fertilizantes e corretivos. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. 13. Administrar propriedades rurais em nível gerencial. 14. Prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas. 15. Treinar e conduzir equipes de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. 16. Treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade. 17. Analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades peculiares da área a serem implementadas. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. 18. Identificar os processos simbióticos, de absorção, de translocação e os efeitos alelopáticos entre solo e planta, planejando ações referentes aos tratos das culturas. Inciso incluído Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. 19. Selecionar e aplicar métodos de erradicação e controle de vetores e pragas, doenças e plantas daninhas, responsabilizando-se pela emissão de receitas de produtos agrotóxicos. Inciso incluído Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. 20.
planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, responsabilizando-se pelo armazenamento, a conservação, a comercialização e a industrialização dos produtos agropecuários, inciso incluído Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. 21. Responsabilizar-se pelos procedimentos de desmembramento, parcelamento e incorporação de imóveis rurais, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XXI. Aplicar métodos e programas de reprodução animal e de melhoramento genético, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XI. Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários na produção animal, vegetal e agroindustrial, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XIU. Responsabilizar-se pelas empresas especializadas que exercem atividades de dedetização, desratização e no controle de vetores e pragas, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XXV. Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XXVI. Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XIVI. Projetar e aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão de empreendimentos, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XIVI. Realizar medição, demarcação de levantamentos topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos e funcionar como perito em vistorias e arbitramento em atividades agrícolas, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XIX. Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XXX. Responsabilizar-se pela implantação de pomares, acompanhando seu desenvolvimento até a fase produtiva, emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de produtos, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. XXX. Desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional, incluído pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Segundo as atribuições estabelecidas no caput, não obstam o livre exercício das atividades correspondentes nem constituem reserva de mercado. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Art. 7º. Além das atribuições mencionadas neste decreto, fica assegurado aos técnicos agrícolas de segundo grau o exercício de outras atribuições desde que compatíveis com a sua formação curricular. Art. 8º. As denominações de técnico industrial e de técnico agrícola de segundo grau, pela legislação anterior, de nível médio, são reservadas aos profissionais legalmente habilitados e registrados na forma deste decreto. Art. 9º. Disposto neste decreto aplica-se a todas as habilitações profissionais de técnico de segundo grau dos setores primário e secundário, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Art. 11. As qualificações de técnico industrial ou agrícola de segundo grau só poderão ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais possuidores de tais títulos. Art. 12. Nos trabalhos executados pelos técnicos de segundo grau de que trata este decreto, é obrigatória, além da assinatura, a menção explícita do título profissional e do número da carteira referida no artigo 15 do Conselho Regional que a expediu. Parágrafo único. Em se tratando de obras, é obrigatória a manutenção de placa visível ao público, escrita em letras de forma, com nomes, títulos, números das carteiras e do CREA que a expediu, dos autores e coautores responsáveis pelo projeto e pela execução. Art. 13.
A fiscalização do exercício das profissões de técnico industrial e de técnico agrícola de segundo grau será exercida pelos respectivos conselhos profissionais. Art. 14. Os profissionais de que trata este decreto só poderão exercer a profissão após o registro nos respectivos conselhos profissionais da jurisdição de exercício de sua atividade. Art. 15. Ao profissional registrado em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional será expedida a carteira profissional de técnico, conforme modelo aprovado pelo respectivo órgão, a qual substituirá o diploma, valendo como documento de identidade e terá fé pública. Parágrafo único. A carteira profissional conterá, obrigatoriamente, o número do registro e o nome da profissão, acrescido da respectiva modalidade. Redação dada pelo Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002. Art. 16. Os técnicos de segundo grau cujos diplomas estejam em fase de registro poderão exercer as respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Profissional, por 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, a critério do mesmo Conselho. Art. 17. O profissional, firma ou organização registrados em qualquer conselho profissional, quando exercerem atividades em outra região diferente daquela em que se encontram registrados, obrigam-se ao visto do registro na nova região. Parágrafo único. No caso em que a atividade exceda 180 dias, fica a pessoa jurídica, sua agência, filial, sucursal ou escritório de obras e serviços, obrigada a proceder ao seu registro na nova região. Art. 18. O exercício da profissão de técnico industrial e de técnico agrícola de segundo grau é regulado pela Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, e, no que couber, pelas disposições das Leis nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e 6.994, de 26 de maio de 1982. Art. 19. O Conselho Federal respectivo baixará as resoluções que se fizerem necessárias à perfeita execução deste decreto. Art. 20. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 6 de fevereiro de 1985, 164º da Independência e 97º da República. João Figueiredo. Murilo Macedo. Este texto não substitui o publicado no DOU de 7 de fevereiro de 1985.